Oi, oi, oi! Fala, queridos do MED, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma semaninha com muita alegria, com a sede do conhecimento, de coração aberto, um sorrisão, ó, no rosto, para receber vocês para mais uma aulinha da nossa revisãozinha de primeira fase, né? Então, lembrando que a gente está na aula 2, beleza? E a aula 2 ela corresponde à determinação de fórmulas e química dos gases, beleza, gente? Então, ó, lembrando um pouquinho aí do nosso calendário, a gente fez um calendáriozinho aí para a nossa revisãozinha, né, de primeira fase. E aí, na aula passada, a gente viu aqui sistemas de separação de misturas e hoje, dia 2 de outubro, a gente vai estar vendo a parte de determinação de fórmulas, química dos gases. Vamos lá? Então vamos lá, gente, ó. Seguinte, primeira coisa, determinação de fórmulas. A gente comparou, né, nas aulas, a gente fez inclusive essa aula aí no presencial ainda, fizemos na lousa, né, na raça, e a gente tinha falado sobre três tipos de fórmulas: a molecular, a mínima e a sua percentual. Então, olha só, a molecular é aquela que você conhece mais, né, que ela diz, na verdade, dá de mão beijada ali, quantos átomos tem ali naquela molécula de cada elemento, né? Então, por exemplo, quando você escreve assim, né, ó, C6H12O6, essa aqui é a sua fórmula molecular. Beleza? Quer dizer, na molécula de glicose aqui, né, no caso, você tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Beleza? Agora, se você tiver somente a mínima, é quando você tem a mínima proporção de átomos de cada elemento naquela substância. Então, por exemplo, ó, você tem aqui a fórmula da glicose, você vê que todos esses caras aqui, ó, eles são divisíveis por 6. Vendo? 6 é o máximo divisor comum dele, né? Então, se você quiser a mínima proporção, você divide todo mundo por 6, todas essas atomicidades por 6. Você obtém aí no carbono um átomo só, no hidrogênio dois átomos e no oxigênio um só. Então, essa aí é a proporção mínima aí de átomos de cada elemento na sua substância. Beleza? Essa é a fórmula mínima. E por último, e não menos importante, temos a fórmula percentual. E agora, gente, é um pouquinho diferente. Eu não estou falando de número de átomos, mas eu estou falando de porcentagem em massa. Então eu tenho que considerar as massas dos seus elementos quando eu vou fazer essa fórmula. Beleza, gente? Então olha só, comparando essas formulinhas aí, ó, peguei três substâncias aí. Então, por exemplo, para o etano, ó, a fórmula molecular C2H6, né? Então, lembrando, né, gente? Etano é isso aqui, né? Ó. Dois carbonos, né? Cada carbono tem três hidrogênios, né? Beleza? Então, C2H6, né? Beleza. E aí, gente, se a gente pegar e dividir aqui todo mundo por 2, ó, porque são expoentes, não, né? Atomicidades são pares, você vai ficar com CH3. Essa é a fórmula mínima, beleza? E a fórmula percentual, ó, aqui você tem 80% de massa de carbono e 20% de hidrogênio. Veja que não é uma conversão muito fácil para você fazer. Não é uma coisa assim de pronto igual da molecular para a mínima. Que a gente vai aprender a fazer daqui a pouquinho, tá bom? Ó, trióxido de enxofre. Veja aqui a fórmula molecular. São é, um átomo de enxofre para 3 de oxigênio. Veja que aqui no caso, ó, a fórmula molecular ela é igual à mínima. Ó. Pode acontecer isso então? Pode, com certeza. Se você não tiver nenhum divisor comum aí para para essas atomicidades, vai ser realmente a fórmula mínima e a molecular a mesma forma. Beleza? E aí aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, ó, a fórmula percentual do SO3, 40% da massa é enxofre e 60% da massa é oxigênio. E por último, a gente colocou aqui o ácido etanóico, né? Lembrando o que é o ácido etanóico, né? Ó, tem isso aqui, né? Ó, 3 hidrogênios com carbono. Aí aqui você tem um ácido carboxílico, né? Então, contando aí, você tem 4 hidrogênios, né? 2 carbonos e 2 oxigênios, beleza, gente? E aí, olha só, todo mundo é divisível por 2, tá vendo?
Então, ó, se eu dividir todo mundo por 2 aqui da fórmula molecular, ó, você obtém a fórmula mínima. Beleza? E aí, ó, olha só a porcentagem aí de massas, né, gente? Veja que o hidrogênio é um átomo bem mais leve, né? Então, a massa de hidrogênio, a porcentagem de massa de hidrogênio, é uma porcentagem sempre baixa, né? Beleza? Bom, mas vamos aprender a fazer essas conversões agora, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro, se eu quiser converter para percentual, ou da molecular ou da mínima para percentual. Eu quero saber quais são as porcentagens de massa. Gente, é uma regra de 3. Olha que fácil. Ó, a massa da molécula toda, né, ela é 100% da massa, certo? E a massa daquele elemento é só uma certa porcentagem, que é X. Vai fazer a regrinha de 3 e tá beleza. Então vamos fazer aqui para a água, por exemplo. A água, ó, olha só, qual que vai ser a massa molecular dela? Ó? Você vai pegar 2 vezes a massa. Aqui em pretinho, vai ficar melhor. Vai pegar 2 vezes a massa do hidrogênio. Então isso aqui, ó, corresponde ao hidrogênio. Mais, certo? 1 vez a massa do oxigênio. Isso aqui corresponde ao oxigênio. Somando tudo vai dar 18 gramas por mol, ou 18 U's, né? Beleza? Vou colocar 18 U's aqui porque eu coloquei massa molecular, né? E não massa molar. Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai agora pegar e ver quanto dessa porcentagem, quanto que vai corresponder ao oxigênio, quanto que vai corresponder ao hidrogênio. Então veja só, ó, vou fazer com o hidrogênio. Então, se você tiver aqui uma massa de 18, ela corresponde a 100% da massa. Só que desses 18, apenas 2 aqui, ó, são do hidrogênio. Então, 2 é X. Esse X aí, gente, vai dar uma massa aproximada, tá? De 11,2%. Beleza? Então, já temos um dos elementos, né? Ah, professor, vou fazer para o oxigênio. Vamos fazer para o oxigênio. Então, vamos lá, ó. 18 é 100%. O oxigênio, ele é o quê? 16. Y%. Você vai ter um Y aqui, ó, de um valor aproximado de 88,2%. Então, qual que é a fórmula percentual da água? É H, 11,2%, O, 88,2%. Professor, aliás, 88,8%, né? Eu com 2 na cabeça, né? Aí você está perguntando assim, professor, para fazer o do oxigênio, eu subtraí 11,2% de 100%, porque era o último elemento que eu precisava calcular, né? Ótimo, muito bom para você. Excelente raciocínio. Bom? Então, beleza, gente. Essa é a conversão para percentual. Vamos para fazer o caminho inverso. Se eu tiver a percentual e eu quiser a mínima ou a molecular. Então, gente, são vários passinhos, tá? Ó. Então, eu tenho aí uma percentual e eu te dou tanto as massas molares aqui dos nossos carinhas, dos nossos átomos, né, dos nossos elementos, quanto a do composto. Beleza? Essa parte aqui eu vou usar só quando eu for fazer para molecular. Para mínima eu não vou precisar. Beleza? A gente vai fazer tudo de uma vez só. Veja só. Primeira coisa que você vai fazer, você vai dividir todo mundo pelas massas molares dos elementos correspondentes. Então, por exemplo, o carbono aqui, ó, é 40, né? E aí o carbono é 12 gramas por mol. Então você vai dividir isso aqui por 12. Beleza? Vai fazer a mesma coisa para todo mundo. Beleza? Ó, do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. Ai, professor, as contas vão ficar horríveis. Vão mesmo. Não tem muito o que fazer, tá? Bom, por que você faz isso? Porque aí você tem as proporções em mol, né, gente? Então veja só. Tive aí esse resultado. Aí o que você vai fazer agora? Você precisa forçar que apareça o número 1. Beleza? Por quê? Porque aí eu vou ter a mínima proporção possível. Olha só, então para forçar o número 1,
eu tenho que pegar o menor deles. No caso aqui, quem é o menor dos resultados? Esse 3,33, certo? E aí, para ele virar 1, eu tenho que dividir ele por ele mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por 3,33. Então, ó, eu vou dividir todos os resultados pelo menor. E aí, naturalmente, eu vou obter sempre um resultado, pelo menos, como 1. Né? Então, olha só. Dividir todo mundo por 3,33 deu isso aqui. Beleza? Gente, aqui ó, você já tem a sua fórmula mínima. Tá vendo que são todos coeficientes inteiros e são os menores possíveis, né? Se você obtiver um resultado aqui que não é inteiro depois dessa etapa, você vai multiplicando até ele virar inteiro. Né? Então, por exemplo, se for 2,5, se você multiplicar 2,5 por 2, vai ficar 5, vai ficar um inteiro. Certo? Então aí você vai na tentativa e erro, tá? Mas nesse caso aqui não precisa, já está tudo sus. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou comparar essa fórmula mínima que eu já obtive a mínima. E vou tentar comparar ela com essa massa molar do composto. Então, ó, vou fazer essa análise, tá? Então, aqui, ó, se eu fizer a massa molar da fórmula mínima, vai dar 30. Veja que 30 não é metade de 60, ó. Ai, professor, não consegui visualizar isso. Bom, você faz um fator que é basicamente a massa molar do composto dividido pela massa que você obteve agora. Então, se você obteve esse fator 2, quer dizer que você tem que multiplicar essa fórmula por 2. Então, você tem aqui C2H4O2, sendo a fórmula molecular desse composto. Legal? Beleza? Então, determinação de fórmulas é isso, galera. Vamos falar sobre um pouquinho de química dos gases? Olha só. Então, química dos gases. A primeira coisa que você precisa saber no estudo dos gases é sobre as nossas características que vão descrever um gás, as variáveis de estado. Bom, então vamos lá. Ó. A primeira delas é a pressão. A pressão, gente, é a quantidade de choques das moléculas com a parede de um recipiente no ambiente fechado. Então, olha só. Você tem um recipiente fechado, um sistema fechado, e os choques dessas moléculas vão fazer força, né? Lembrando que pressão é força sobre área, né? Dentro das paredes desse recipiente. E essa medida é a pressão. Beleza? Legal. Aí lembrando, né, gente? Deixa eu só colocar isso aqui em cima, ó. Pressão é força sobre área. Observaçãozinha aqui, né? Lembrando que você precisa saber fazer essas conversões de unidade, né? Então, uma atmosfera de pressão, 760 milímetros de mercúrio, é 10 a quinta pascal. Essa seria a nossa pressão ao nível do mar, né? Beleza. Bom, gente, temperatura é a energia cinética das moléculas, certo? É o grau de agitação, podemos dizer assim, né? Então, quanto mais agitadas as moléculas estão, né? Mais movimento, mais energia cinética ela tem, portanto, mais temperatura, né? Frequentemente você vai precisar fazer a conversão de temperatura em Celsius para Kelvin. Lembrando que a temperatura em Kelvin é sempre maior do que a temperatura Celsius em 273 unidades. Né? Eu gosto de lembrar do zero absoluto. Né? O zero absoluto, que é o zero Kelvin, ele é menos 273 Celsius. Né? Então, serve para você não se confundir na hora de saber, eu vou somar onde? Será que eu somo ou subtraio? Beleza? E o volume. Bom, o volume você já sabe, é o espaço que é ocupado, certo? Então, ó, você tem um espaço maior ou um espaço menor, as características ali do seu gás vão mudar, beleza? Lembrando aí das conversões de unidade, 1 metro cúbico, 1000 litros, e 1 litro é 1000 centímetros cúbicos. Gente, transformações gasosas. Então, vamos lá, a gente pode ter transformações com temperatura constante, que essa daí a gente chama de isotérmica, né? No gráfico fica dessa maneira aqui, ó. Então, uma transformação que varia somente a pressão e o volume, ela vai ficar assim no gráfico de pressão e volume, tá vendo? Legal? E aí você vai poder fazer essa comparaçãozinha aqui, ó. P1V1 é igual a P2V2. Beleza? Então, lembrando, né, gente? Se a pressão sobe, o volume diminui. Né? Eles são inversamente proporcionais, né? Beleza. Bom, e se a nossa pressão for constante?
Aí a gente vai ter, ó, uma variação de volume e de temperatura. Lembrando que temperatura aqui você sempre vai medir em Kelvin, hein, gente? Desde aí você pode estabelecer essa relação aqui, ó, porque elas são diretamente proporcionais, né, gente? Se aqui o volume sobe, a temperatura também sobe. Beleza? O gás se expande, né? Beleza? E aqui a isovolumétrica, quando o volume se mantém constante, porém eu tenho aí a pressão e a temperatura variando. Então veja que o gráfico aqui é de pressão e temperatura. Esses caras aqui, ó, também são diretamente proporcionais. Se um sobe, o outro sobe. Então a fórmula é semelhante à anterior aí. Beleza? Dá pra gente juntar todas essas aí em uma fórmula só? Ah, é a lei geral dos gases. Então, gente, olha só. Se a gente pegar essas três aqui, ó, a isotérmica, isobárica, ó, isotérmica, isobárica e a isocórica ou isovolumétrica, dando a mesma, a gente tem aqui, ó, o famosinho Pivot-Povetó, né? Que é a equação geral dos gases, lei geral dos gases. Bom, essa daqui que você vai acabar usando, né? Então, se o cara chegar e falar para você assim, ó, ah, ela é isotérmica, então você corta esses dois caras que são iguais, né? Fica só com essa partinha. Bem? Se o cara virar para você e falar assim, ah, ela é isobárica, você vai cortar esses dois, vai ficar só com isso. Tudo bem? Então, se você souber a lei geral dos gases, você sabe todas essas três aqui. Não é necessário você ficar decorando 4 fórmulas diferentes. Sabendo a geral, você sabe todas. Tá bom? Legal. Aí, gente, a constante universal dos gases é a equação de Clapeyron. Cai demais, hein, gente? Equação de Clapeyron. Veja só. Se você tem as condições normais de temperatura e pressão, são o quê? Um ATM, né, o nível do mar, 273 Kelvin ou 0 graus Celsius, e um volume molar de 22,4 litros por mol. Então isso aqui já é calculado, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver uma constante dos gases. Olha só. Então veja só. Você não tem lá o Pivot-Povetó? P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Isso aqui, então, é sempre uma constante. Beleza? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver quanto que vale isso. Ó, se eu tiver na CNTP, eu vou fazer a substituição desses valores. Vamos lá, ó. Lembrando que, como que eu calculo o volume, né? O volume de um gás ele vai ser o volume molar vezes o número de mols. Beleza? Então, eu vou fazer essas substituições aqui na fórmula. Então, primeiro eu vou deixar assim mesmo, PVT. E do outro lado, que seria PVT também, eu vou substituir. Ó. Então, isso aqui ó, é o volume, N vezes o volume molar. Isso aqui ó, é a pressão e isso aqui é a temperatura. Bem, deixa eu fazer mais bonitinho. Beleza. Bom, gente, isolando esse N aqui, ó, eu vou ter isso aqui. Beleza? E este valor aqui, ó, se você fizer o cálculo, pegar uma calculadorazinha aí, ele vai dar 0,082. Esse é o valor da constante universal dos gases. Beleza, gente? Então, aí a gente pode pegar e passar esse T para cá, ó, ficando. Beleza? E esse cara aqui, ó, eu substituo ele por R. Então, ó, esse R está aqui e o T passou do outro lado, ó. Então ficou PV igual a nRT, né? A famosa por você nunca rezei tanto, né? Ou Palmeiras Verdinho não resiste ao timão, né? Por aí vai, várias frasezinhas para decorar ela, né? Sua equação de Clapeyron está deduzida aí para você, beleza? Lembrando, né, gente? Essa equação tem uma consequência muito clara, que é a lei de Avogadro, né? Veja, ó, para qualquer gás nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume molar será o mesmo. Então veja, gente, ó, se eu tiver na mesma condição de pressão e de temperatura, o volume molar, que é isso aqui, ó, ele vai ser igual. Beleza? Bom, agora pressão parcial e volume parcial. Gente, o próprio nome diz o que é. Pressão parcial é a pressão exercida por aquele gás.
Então, se eu tiver uma mistura gasosa, ó, com dois gases, gás 1 e gás 2, cada um desses gases é responsável por um número de choques ali nas paredes do recipiente. Então, ele é responsável por uma parte da pressão. Essa é a sua pressão parcial. E a soma dessas pressões é a pressão total. Beleza? Também podemos utilizar isso aqui, ó. Então, a soma das pressões é a pressão total. Também podemos utilizar isso aqui dentro da equação de Clapeyron, gente. Então, ó, já que a soma das pressões é a pressão total, ó, a pressão total eu chamo de P1 mais P2 mais P3, quantos gases tiver. E o número de mols, bem, né, gente? Ó, o número de mols total de gás ali é o número de mols de cada gás. Beleza? Legal. Bom, e o volume parcial? Mais ou menos a mesma coisa. Então, é o quanto de volume que aquele gás ocuparia na mesma pressão se ele estivesse sozinho. Né? Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, gás 1 e gás 2, ó. Esse azulzinho aqui, ó, ele ocuparia mais ou menos essa parte. E o verdinho mais ou menos essa parte. Então, esses são os volumes parciais. Né? Se você está ocupando ali, por exemplo, 5 litros. Ah, pode ser que seja 2 litros de um e 3 litros do outro. Bem? Então, lembrando que o volume total ele vai ser a soma dos volumes, né? E a gente pode usar isso aqui também na equação de Clapeyron? Pode, ó. Então, isso aqui, ó, volume total, é a soma dos volumes. E o número de mols total continua sendo a soma do número de mols dos gases. Beleza? Bom, falando de fração molar, gente. Fração molar, gente, é o quê, ó? É uma fração de mols. É de quantos daqueles mols totais são daquele gás. Então, veja só, ó. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 10 mols de gás e 5 são do gás A. Isso aqui quer dizer, então, que a fração molar vale 0,5. Beleza? Então, na verdade, é uma forma de descrever o quanto, né, daquele gás, ou a porcentagem daquele gás, ali, né, passando o decimal para o porcentagem, quanto por cento que é aquele gás, né? Beleza? Lembrando que, como a gente tem as pressões parciais, os volumes parciais também descritos dessa maneira, né? Basicamente é uma forma de você dizer o quanto daquele gás, daquela mistura gasosa é correspondente a cada gás. Então essa fração molar também pode ser calculada além de pelo número de mols, né, ou número de moléculas, também pode ser calculado pela fração de pressão parcial pela total e também pela fração de volume parcial pelo total. Vai dar na mesma, todo mundo ali é proporcional. Suave? Beleza. Bom, aí a densidade dos gases, gente. Para a gente chegar na equação de densidade dos gases, a gente tem que lembrar dessa relação aqui. Ó. Densidade é igual a massa sobre volume, certo? E aí, colocando isso aqui na equação de Clapeyron, onde que eu vou achar isso aqui? Este N aqui, ó, eu vou transformar ele em Eminho dividido por Emão. Massa total dividido por massa molar, ó. Beleza? E aí eu fiquei com isso aqui. Bom, o que eu preciso achar? Eu preciso achar esse termo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse V para cá e vou passar esse M para cá. Beleza? Ó? Tudo bem? E este termo aqui, ó, que eu obtive, isso aqui é a densidade. Bem? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a densidade. Então, o R e o T é como se eu passasse esses caras aqui estão multiplicando e dividindo. Então, eu isolei a densidade e fiquei com isso aqui. Então, é só substituir M sobre V por densidade, você ficou com essa equação. Beleza? Então, se você esquecer a equação de densidade dos gases, você não está no inferno, não. Tá? Pode tentar chegar ao que você consegue. Tá bom? Beleza. Lembrando, né, gente, ó, tem uma relação da unidade da densidade, né? Ó. Se a densidade é expressa em gramas e o volume em litros, vai dar gramas por litros, né? E aí, lembrando também que você vai precisar bastante dessa conversão, principalmente aqui, né? Porque o que acontece? A densidade, muitas vezes ela é expressa dentro da química em grama por ml, né? Bem? E aqui, né, gente? Isso aqui, ó, vai ter que lembrar, porque muitas vezes você acaba precisando fazer essa conversão. Bem? Beleza. Bom, conclusões, ó.
Pressão e densidade. Vamos fazer uma comparação entre esses dois, ó. A pressão e a densidade, ó. Então, se a densidade sobe, a pressão também sobe. Então, ó, se eu tiver mais pressão, esse gás fica mais denso. Se eu tiver menos pressão, o gás fica menos denso. Então, por exemplo, né, quando você fala que o ar é rarefeito, né, lá nos Andes. Então, ó, o que acontece? Lá nos Andes eu tenho menor pressão. Se eu tenho uma menor pressão, eu tenho uma menor densidade. Eles não são diretamente proporcionais. Então, aqui, ó, o ar é rarefeito. E aqui, ó, aqui eu tenho uma pressão grande e eu tenho uma grande densidade, certo? Então aqui é mais fácil de você respirar, beleza? Se você quiser começar a fazer uma atividade física aí, um bom lugar é a praia, né? Porque lá o ar é mais denso, você consegue respirar melhor, né? Bom, beleza, gente. E temperatura? Então, gente, olha só. A densidade está aqui em cima, ó. E a temperatura está aqui embaixo. Então, eles são inversamente proporcionais. Um sobe, o outro desce, né? Então, se eu aumentar a temperatura de um gás, a densidade dele diminui. Se eu diminuir a densidade, a temperatura de um gás, a densidade dele aumenta, né? Então, por exemplo, qual que seria um exemplo prático? O balão, né? Então, como você esquenta o ar ali dentro do balão, a densidade dele diminui, o que faz com que ele possa subir, né? Flutuar. Beleza? Bom, outras conclusões, ó. Densidade e massa molar. Essa também é importante, ó. Ó, a densidade está aqui em cima e a massa molar também. Então, são diretamente proporcionais, certo? Se uma sobe, a outra também sobe. Então, por exemplo, se você não souber a densidade de um gás, mas souber a massa molar dele, dá para você fazer a mesma relação de densidade. Beleza? Porque se os gases estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, o que vai fazer a diferença ali é a massa molar. Então, o que acontece? Ó, vamos supor, ó, se eu tiver a massa molar do ar, como que você faz a massa molar do ar? Você faz a média ali das massas molares dos gases que estão no ar, né? Então, nitrogênio, oxigênio, por aí vai, né? A massa molar do ar seria um valor ali médio, né? De mais ou menos 28,9 gramas por mol. Aí, ó, se tiver uma sala cheia de ar, dessa forma, e você tiver um balão de hélio e um balão de CO2. O de hélio, ele sobe, né? Igual da festinha infantil. E o balão de dióxido de carbono, ele desce. Né? Por quê? Porque o hélio, né, o gás hélio, ele vai ser menos denso, né? E como que eu posso verificar sem saber a densidade, se eu não tiver o dado? Posso verificar pela massa molar. Então veja só, gente. Se a massa molar do hélio é menor, quer dizer que a densidade é menor do que a densidade do ar. Beleza? Por isso que ele sobe. E o CO2? Olha a massa molar do CO2 aí, 44 gramas por mol. É maior do que 28,9, né? Beleza? Já tinha que trocar aqui, né? Ó. Maior. Ó. Beleza? Portanto, a densidade do CO2 é maior do que a densidade do ar. E ele vai para onde? Vai para o chão. Desce. Beleza? Lembrando que o mais denso, ele fica embaixo, né? Legal. Agora, difusão e efusão. Só uma diferença básica, né, gente? Os dois são um espalhamento do gás, né? Só que assim, ó, a difusão é esse espalhamento quando você tira a barreira de uma maneira instantânea, né? E a efusão, gente, é quando você passa por um orifício pequeno. Então, ó, o que acontece? Você tem aqui esse orifício aqui abriu e aí você vai fazendo a efusão, né? Então, coloquei dois exemplos práticos aqui, né? Ó, a difusão é quando a gente sente o cheiro da comida, né? Espalha na casa toda, né? E a efusão é quando a gente aperta o botão do desodorante, né? Você aperta o botãozinho, sai ali o gás por aquele pequeno orifício ali, tá bom? Bom, gente, aí a gente tinha as leis de efusão e difusão. Então, se eu tiver dois gases, ó, que tem massas molares diferentes, tanto se eu estou fazendo efusão ou difusão, as velocidades vão ser diferentes, né? Então, o que acontece, gente? Essas velocidades, elas dependem o quê? Da massa molar. E aí a gente tem a lei de Graham, né? Que é, ó, a velocidade de efusão e difusão
de um gás é inversamente proporcional ao quadrado das suas massas molares. Então veja só, por que é inversamente proporcional, né? Porque quem é o gás mais pesado, ele vai correr mais devagar, digamos assim, né? Tudo bem? Então, gente, olha só. As velocidades, ó, elas são inversamente proporcionais às massas molares, ó. Então veja que se estava A em cima, aqui está B em cima, certo? E aí você tira a raiz quadrada. Lembrando, né, gente, se você tiver um cara assim, ó, por exemplo, dois gases, ó, A e B. Onde que você vai ter o encontro desses gases, né? Se a velocidade A for maior do que a B, o que acontece? A distância percorrida pelo A nesse mesmo tempo é maior. Então, olha onde vai acontecer ali o encontro. A distância do A percorreu é maior e a distância do B é menorzinha. Então, vai ter um encontro aqui. Então, o encontro desses gases aí vai sempre acontecer aonde? Mais perto do mais lento. Tudo bem? Então, gente, é isso que eu tenho para passar para vocês aí na nossa super revisão de hoje. Temos aí alguns exercícios para fazer que eu escolhi a dedo para vocês. E a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Grande abraço para vocês, gente. Tamo junto. Compareçam aí à aula que tá caprichadinho, tá bom? Tchau, até mais.